Te atualizo também sobre as últimas do Flamengo e a poeira sendo jogada para debaixo do tapete em relação a Marcos Braz. Falo também sobre a Globo, que acaba de se acertar com clubes da Libra em relação a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Os valores são interessantes. Falo ainda sobre o Flamengo. O Gabigol pode deixar o Fla antes do fim do contrato. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, só queria me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bora falar agora sobre a TV Globo, que se acertou nessa quarta-feira com a Libra em relação a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Se você achou que o Brasileirão a partir de 2025 deixaria de estar na Globo, se enganou. É que a Libra, que conta com alguns dos times mais populares do país, fechou nessa quarta-feira contrato com a principal emissora do país, 1,3 bilhão de reais por temporada pela TV aberta. Com um detalhe importante, hoje a Globo desembolsa com TV aberta cerca de 1 bilhão e meio de reais. A ideia é gastar 1,3 bilhão apenas com os times da Libra. São, no total, 19 times, mas só 10 desses 19 times participam da primeira divisão. Então, a divisão da grana certamente vai aumentar a partir do contrato em 2025. Existem outras negociações para pay-per-view e também fechada. Isso ainda deve ser debatido nos próximos dias. Só para arrematar, queria contar para vocês quais são os 10 times que integram a primeira divisão e fazem parte da Libra. Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e também o Vitória. Para falar agora sobre Marcos Braz, que conseguiu se livrar do risco de punição no Flamengo, a comissão jurídica do Flamengo avaliou a possibilidade de uma suspensão ao vice-presidente de futebol depois daquele escândalo de agressão do Marcos Braz a um torcedor do Flamengo num shopping no Rio de Janeiro. Imagens de segurança mostraram o Marcos Braz batendo no torcedor com a ajuda de uma pessoa e dando uma mordida na virilha desse torcedor rubro-negro que havia cobrado melhora do time e a saída do Marcos Braz. Houve um movimento dentro do clube pedindo a suspensão do Marcos Braz, mas a comissão jurídica do Flamengo tratou de colocar a poeira para debaixo do tapete e julgou de forma unânime descabida a possibilidade de suspensão do dirigente. A alegação é de inconsistência no pedido de suspensão, que mostra que o Rodolfo Landim, o atual presidente do Fla, segue bastante influente nessa comissão. Detalhe importante, Marcos Braz foi pego mentindo. No dia seguinte à confusão, ele convocou uma entrevista coletiva e afirmou que o torcedor ameaçou de morte ele e a filha, que estava do seu lado. Só que as imagens do circuito de segurança do shopping foram divulgadas algum tempo depois e mostraram que a filha estava de fato no shopping, mas bem distante no momento em que esse torcedor faz ofensas, se é que fez ofensas, ao Marcos Braz. Só para completar sobre o Flamengo, mais duas informações. Mateuzinho, ou Matheus França, enfim vendido ao Corinthians, o negócio está fechado, 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Corinthians pode ter de pagar mais 1 milhão de euros em bônus. O contrato do Matheus França com o Timão vai se encerrar apenas em dezembro de 27. Já em relação a Thiago Maia, o Flamengo topa diminuir um pouquinho a pedida para que o negócio com o Internacional saia. Antigamente queria 5 milhões de euros, agora topa fechar por 4 milhões e meio de euros. O Thiago Maia disse que quer definir seu futuro ainda nessa semana. Hora de falar sobre o Flamengo e a chance de Gabigol ser dispensado ou deixar o rubro-negro antes do fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Essa especulação começou depois dele perder pênalti no jogo contra o Vasco 0-0. Detalhe, o Gabigol perdeu pênalti, muito por mérito do Léo, mas também fez boa partida para mim. Ele foi até melhor do que o Pedro. Ele havia entrado no lugar do Pedro no decorrer do jogo. E aí, influenciadores do Flamengo começaram a especular a possibilidade dele ser dispensado ou ser negociado antes de dezembro. A verdade é que tem alguns influenciadores do Flamengo que não gostam do Gabigol e utilizam de qualquer possibilidade para criticá-lo, para cutucá-lo ou para atacá-lo. Não há dentro do Flamengo nenhuma intenção de dispensa. Isso seria um enorme equívoco e um prejuízo gigante, porque o Flamengo precisaria indenizar o Gabigol até o fim do contrato, pagando 1.600.000 vezes 11, que equivale ao número de meses que ele ainda tem por esse contrato. Chance nenhuma. Por mais que existam cornetas, por mais que tenha gente próxima ao Rodolfo Landim reclamando do momento do Gabigol, ele deve continuar no Flamengo até dezembro e aí sim
vai deixar o clube de graça sem render qualquer centavo. Vale a lembrança de que quando contratado da Inter de Milão, o Gabigol custou cerca de 96 milhões de reais. Nicola, mas e a possibilidade de renovação de contrato? Isso está cada vez mais distante porque o Gabigol não vai aceitar. Para o Gabigol vai ser muito cômodo esperar até metade do ano, quando aparecerão propostas do Brasil e também do exterior, e ele vai poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para onde bem quiser, em vez de o dinheiro cair para o Flamengo, vai cair nas contas dele. Só para fechar sobre o Fla, Rubro Negro assinou contrato com a Bayer, empresa alemã do ramo farmacêutico, para um patrocínio do time feminino, 2 milhões de reais por ano. Queria contar também que Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, usou suas redes sociais para acabar com esse bafafá, com esse disse-me-disse, com essa boataria de que o Igor Coronado teria sido oferecido várias vezes ao Flamengo e o Flamengo teria rejeitado. Dá uma olhada na postagem do empresário do Igor Coronado, abre aspas. Gostaria de dizer que eu nunca ofereci e jamais autorizei nenhum outro agente a oferecê-lo ao Flamengo. Pelo contrário, houve um contato feito pelo Matheus, filho do Tite, diretamente com o Igor, perguntando como estava a situação dele no Al Ittihad. Não existe essa história de que estão insistindo com o nome do Igor no Flamengo. Fecha aspas. No vídeo de agora vamos falar sobre um assunto muito sério. Mais uma fake news sendo espalhada, que estão utilizando a minha imagem e o meu nome para poder divulgarem uma mentira. E que mentira é essa? Já já a gente vai falar. Vamos também falar sobre a situação do Marcos Braz, porque a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo tomou uma decisão envolvendo o vice-presidente de futebol do Flamengo. Vamos falar também sobre Léo Ortiz, eu avisei a vocês. Tem também Igor Coronado, agora livre no mercado, e a torcida do Flamengo fazendo campanha para a contratação desse jogador. Será que ele pode pintar no Flamengo? Eu tenho a informação que ele está bem encaminhado com outro clube da Série A do futebol brasileiro. Tem também Thiago Maia, Mateuzinho, enfim, muita coisa para a gente abordar aí. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação. Vamos lá, galera. Inclusive, a fake news que estão utilizando meu nome e a minha imagem envolve justamente esse jogo de daqui a pouco. A publicação é o seguinte: Gabigol e Tite, 2 pontos. Houve uma ríspida discussão do jogador com o treinador durante o treinamento nesta quarta-feira de manhã. O elenco ficou atento para que uma briga não escalasse. Fontes internas afirmam que o elenco ficou rachado depois dessa briga. Sabe o que é o pior, galera? Isso aqui, óbvio, eu lendo isso aqui, se eu não me conhecesse, se eu não conhecesse o trabalho do jornalista, se fosse um outro jornalista ali, utilizando a imagem de outro jornalista, eu ia ler e ia falar, cara, é óbvio que isso aqui é fake news. Só que esse negócio viraliza de uma certa forma que se torna verdade. Hoje, por exemplo, para quem não sabe, estou de férias lá no SBT, eu estava na praia, saí da praia, dei uma passada num ciclo para consertar minha bicicleta, que deu problema, meu meio de transporte, é isso mesmo. Aí eu estava lá no ciclo e o rapaz me parou, falou assim, pô, Vini, posso te perguntar um negócio? É verdade isso aqui? Cara, eu não tinha visto, tá? Eu estava offline, aí ele me mostrou a imagem, eu falei, não, cara, é fake news e tal, não sei o quê. Só que o negócio foi se tornando tanto verdade que dirigente do Flamengo me ligou e falou, cara, da onde você tirou essa história? Eu falei, que história? Aí ele leu, eu falei, isso aí é mentira. É óbvio que eu não postei isso. Então, fica aí atento, porque toda vez que você receber uma notícia como essa, vai, não só se eu for o jornalista, mas se tiver o nome de outro jornalista, vai na rede social do jornalista para ver se de fato a pessoa publicou isso, porque viralizou de uma forma tão absurda que muita gente começou a me mandar mensagem como se fosse verdade o negócio. Mas não é. É mais uma fake news que estão utilizando o meu nome. Não sei por que utilizam o meu nome, não sei mesmo. Nem quero saber, mas fica aí o aviso para vocês. Sobre Marcos Braz, galera, a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, em decisão proferida nesta terça-feira, negou por unanimidade o pedido de suspensão contra Marcos Braz, feito por um grupo de 5 associados, e arquivou a representação. Só para contextualizar, no dia 31 de janeiro, um dia após a divulgação de novas imagens da briga do Marcos Braz com o torcedor do Flamengo, Leandro Campos, em um dos shoppings aqui do Rio de Janeiro, os associados Walter de Oliveira Monteiro, Júlio Hofacker Remes, Rodrigo Gustavo, Ruber Ricardo de Azevedo e Thiago Graça Ramos solicitaram junto ao Conselho de Administração do Flamengo punição
que impediria Braz de seguir em seu cargo. Tá aí. Fica aí a informação para vocês, a atualização, na verdade, que a gente havia informado na época que teve esse pedido junto ao Conselho de Administração do Flamengo e agora. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte, você é batista, porra. Entendeu?